Olá, meus amigos. Hoje vamos dar continuidade ao tópico Leis de Kirchhoff. O ideal é que você veja também o vídeo anterior, porque um vídeo complementa o outro. No vídeo anterior, vimos a primeira lei de Kirchhoff, que é intitulada a Lei dos Nós. Agora vamos analisar a segunda lei de Kirchhoff, conhecida como a Lei das Malhas. Na primeira lei, nós ficamos cientes que a corrente que chega em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Vale lembrar que o nó é um ponto de interligação de 3 ou mais condutores na distribuição elétrica. A segunda lei de Kirchhoff, ela afirma que quando se percorre uma malha fechada em um circuito, a soma algébrica das tensões é nula, ou seja, a soma algébrica das tensões é igual a zero. Invariavelmente, essas leis se complementam nas resoluções de circuitos mais complexos. Vamos desenvolver um cálculo bem simples, dando a ideia exata de como resolver outros circuitos de maior complexidade. Inicialmente, vamos definir o que é uma malha. Essa ilustração deixa bem claro o conceito. A malha é definida quando você parte de um ponto em um determinado sentido, que pode ser horário ou anti-horário, e retorna a esse mesmo ponto percorrendo a malha. Aqui temos duas malhas, a malha ABEFA e a malha BCDE e B. E, se quisermos, ainda teremos uma terceira malha, a malha ACDFA. Vamos definir e usar duas malhas, a malha beta e a malha alfa. A, B, E, F e A será a malha beta e B, C, D, E, B será a malha alfa. A soma algébrica das tensões encontradas em cada ponto de carga da malha deve ser igual a zero. A primeira coisa a se fazer é determinar um sentido aleatório para a corrente, e você vai fazer a opção pelo sentido horário ou anti-horário. Nós vamos optar pela circulação de corrente em sentido horário. Na malha beta, vamos fazer esse percurso de A para B, de B para E, de E para F e de F para A novamente. Na malha alfa, nós vamos seguir o mesmo critério, de B para C, de C para D, de D para E e de E para o B novamente. O próximo passo é definir os sinais para cada ponto da malha. Esses sinais eles vão ser importantes na hora de definirmos as equações que irão determinar as correntes do circuito. No final desse processo, nós teremos 3 equações que vão servir para calcularmos as correntes do circuito. Arbitrado o sentido para as correntes das malhas, vamos escolher o lado que tem a maior tensão, nesse caso 26 volts, e iniciar por aí a definição dos sinais para cada ponto de passagem das correntes. Já arbitramos um sentido para a corrente. Não importa se você arbitrou o sentido que não é o sentido correto, o valor que você vai encontrar é o mesmo. Esse valor ele é dado em módulo. E se você arbitrou o sentido contrário ao sentido real, a única coisa que vai acontecer é que você vai ter valores negativos, mas com o mesmo módulo. E você sabe que em números dados em módulo, nós consideramos apenas o valor numérico. Por exemplo, o módulo de 3 é igual a 3. O módulo de menos 3 também é igual a 3. Então, não se preocupe no momento de arbitrar o sentido da corrente. No nosso caso, vamos sair do gerador com a corrente I1. Ela vai passar pelo resistor R4 ainda no mesmo sentido. No ponto B, a corrente I1 vai se dividir. Lembra da lei dos nós? Uma parte dessa corrente vai descer e a outra parte vai seguir em frente. Aí teremos uma corrente I2 e uma corrente I3. Quem vai ser I2 e quem vai ser I3? Não importa. Você pode colocar I2 descendo e I3 indo adiante, ou I3 descendo e I2 indo adiante. Isso fica ao seu critério. O resultado final vai ser exatamente o mesmo.
vamos posicionar a corrente I2 descendo e a corrente I3 indo adiante. A corrente I2 desce até o ponto E e a corrente I3 vai continuar até chegar ao outro gerador. Daí vai seguir até o ponto F e vai em direção ao ponto E. Veja que nesse momento temos chegando ao ponto E as correntes I2 e I3. Pela lei dos nós, teríamos aqui nesse ponto a corrente I1 saindo. Viu como encaixou direitinho? Agora que já temos todos os sentidos das correntes posicionados, vamos definir quais são os sinais dessas correntes, se elas são positivas ou se elas são negativas. Agora é a hora de utilizar o sentido que você arbitrou para as correntes das suas malhas. Nós escolhemos o sentido horário. Na malha beta, vamos iniciar com a corrente do ramo AB. A corrente que arbitramos está indo em um sentido e a corrente I3 está vindo no sentido contrário. Quando isso acontece, o sinal dessa corrente será negativo. No ramo BE, a corrente I2 está descendo no mesmo sentido que arbitramos anteriormente, então essa corrente será positiva. No ramo EF, a corrente I3 está indo no sentido oposto do sentido que arbitramos, então essa corrente será negativa. Agora vamos definir o sinal do gerador. Levamos em conta a entrada do sentido que arbitramos. No sentido horário, a entrada vai ser aqui pela parte inferior, que é a parte negativa do gerador. Então aqui o sinal será negativo. Agora vamos definir os sinais da malha alfa, iniciando pelo ponto B. A corrente I1 está no sentido inverso ao sentido que arbitramos para a corrente. Isso quer dizer que essa corrente tem sinal negativo. No ramo CD, temos outro gerador. Então levamos em conta apenas a entrada do sentido que arbitramos e nesse caso a entrada está do lado positivo do gerador. Então esse sinal será positivo. No ramo DE, a corrente I1 está na direção oposta ao sentido arbitrado da corrente. Já sabemos que quando isso ocorre, essa corrente terá sinal negativo. No ramo EB, o sentido da corrente I1 também é inverso ao sentido arbitrado. Logo, essa corrente também terá sinal negativo. Veja que nesse ponto nós temos dois sinais. Um é da malha alfa e o outro é da malha beta. Precisa tomar cuidado com isso. Feito isso, já podemos montar as equações. Vale lembrar que essa lei trata das tensões nas malhas. Então, precisamos saber qual é a tensão em cada resistor. A lei de Ohm diz que a tensão no resistor é igual à resistência multiplicada pela corrente. Partindo do ponto A para B, temos o resistor R1 de 2,5 ohms. Foi definido que aqui a corrente será negativa. Então teremos menos 2,5 vezes a corrente I3 que passa no resistor. No ramo BE, a corrente é positiva. Então teremos 10 vezes a corrente I2 que passa no resistor. No ramo EF, a corrente é negativa. Então teremos 1,5 vezes a corrente I3 que também passa no resistor. E para finalizar a malha beta, vamos analisar o ramo FA. Aqui temos apenas o gerador que tem sinal negativo, menos 16. Todos esses valores, algebricamente combinados, segundo a lei de Kirchhoff, devem ser igual a zero. Menos 2,5 e 3, mais 10 e 2, menos 1,5 e 3, menos 16, igual a zero. Agora vamos usar as nossas habilidades com a matemática e agrupar os termos semelhantes. Nesse agrupamento teremos menos 2,5 e 3, menos 1,5 e 3, que vai ser igual a menos 4 e 3, mais 10 e 2, que vai ser igual a 16, que vai passar para o outro lado da igualdade com sinal positivo. Agora podemos simplificar por 2. 4 por 2 dá 2, 10 por 2 dá 5 e 16 por 2 dá 8.
está pronta a nossa primeira equação. Menos 2 e 3 mais 5 e 2 igual a 8. A segunda equação virá da malha alfa. Iniciando pelo ramo BC, de cara já sabemos que o sinal dessa corrente é negativo. Então teremos menos 1 multiplicado pela corrente I1, que é a corrente que passa no resistor. No ramo CD, temos apenas o gerador que tem o sinal positivo, mais 26. No ramo DE, a corrente é negativa, então teremos menos 1 multiplicado pela corrente I1 que passa no resistor. No ramo EF, a corrente é negativa, então teremos menos 10 multiplicado pela corrente I2, que é a corrente que passa no resistor. Muito bem, já sabemos que toda essa combinação algébrica deve ser igual a zero. Menos 1 e 1, mais 26, menos 1 e 1, menos 10 e 2 vai ser igual a zero. Mais uma vez, vamos usar as nossas habilidades com a matemática para agrupar os termos semelhantes e determinar a nossa segunda equação. Fazendo o agrupamento, teremos menos 1 e 1, menos 1 e 1, será menos 2 e 1. Menos 10 e 2 igual a menos 26. Simplificando por 2, 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5 e 26 por 2 dá 13. Veja que nós consideramos os sinais de cada termo. Vamos multiplicar por menos 1 e todos irão ficar positivos. E a partir desse ponto está pronta a nossa segunda equação. A equação 3 será a lei dos nós. I1 é igual a I2 mais I3. Até o momento está muito claro que você precisa ter uma certa habilidade com a matemática. E agora mais ainda, porque nós teremos um sistema com 3 equações. Vamos correlacionar a primeira e a segunda equação substituindo I1. Agora é puramente matemática. Eliminamos os parênteses e veja que todo mundo ficou negativo. Podemos multiplicar essa expressão por menos 1. Aí teremos mais I2 mais I3 mais 5 e 2 igual a 13 positivo. Operando com os termos semelhantes, teremos I2 mais 5 e 2 igual a 6 e 2 mais I3 igual a 13. A partir desse ponto, não temos mais o que fazer. Vamos relacionar agora essa equação que encontramos com outra equação do sistema. Na equação anterior, usamos o processo da substituição. A partir de agora, vamos usar o processo da adição. Nós precisamos deixar apenas uma incógnita. Veja que se multiplicarmos a primeira equação por 2, teremos termos semelhantes que poderemos eliminar. 2 vezes 6 e 2 igual a 12 e 2. 2 vezes e 3 igual a 2 e 3. E 2 vezes 13 igual a 26. Aqui está, mais 2 e 3 e menos 2 e 3. Esses termos se anulam. Então resta 12 e 2 mais 5 e 2 igual a 26 mais 8. 17 e 2 é igual a 34. Fazendo a operação 34 dividido por 17, teremos o valor de I2, que é 2 amperes. Pronto, agora já temos o valor da corrente I2. Vamos substituí-lo em outra equação e calcular a corrente de I1. Na equação I1 mais 5 vezes I2 igual a 13, vamos substituir o I2 pelo valor que encontramos. Então teremos I1 mais 5 vezes 2, que é o valor de I2, igual a 13. Reorganizando os termos, teremos I1 igual a 13 menos 10. E isso nos dá uma corrente de 3 amperes. I1 igual a 3 amperes. E agora ficou fácil de encontrar o valor de I3, porque nós sabemos que I1 é igual a I2 mais I3. Basta substituir os valores e teremos o valor da corrente I3, que será 1 ampere. Veja que com esses valores, a afirmação da lei dos nós se torna verdadeira nesse circuito. Isso mostra que o nosso cálculo está correto. I1 igual a I2 mais I3. Pronto. Agora você tem uma base sólida para implementar os seus conhecimentos na resolução de diversos cálculos elétricos complexos usando
as leis de Kirchhoff. Esse foi o nosso último vídeo da série. A partir da próxima semana, começaremos a divulgar a nova série que iremos produzir no canal. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até esse vídeo final. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima série.